Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 4, Espadas Gêmeas de Morte Cortante. Que comovente, tá quase escorrendo uma lágrima aqui. Mas se ele escapar, seria um pé no saco. Então vamos deixar as brincadeiras de lado. A garota sorriu alegremente e retirou um par de estiletos debaixo da túnica, quando viu o olhar duvidoso no rosto de Nina, que mordia os lábios em apreensão. Nesse momento, a porta de trás se abriu, revelando um homem pálido, magro e doentio, que parecia mais morto do que vivo. Eles foram pegos em um ataque de pinça. Os rostos dos espadas das trevas ficaram sombrios. Você está se empolgando demais. A qual é, Kaji-chan? Não foi você quem fez os preparativos para que os gritos deles não fossem ouvidos? Não são nada demais, deixa eu tirar uma casquinha. A maneira como a garota sorria com os dentes à mostra enviou um arrepio na espinha de Fireia. Então, como não há lugar para vocês correrem, vamos nos divertir. Registrar Ansuki foi bastante simples, mesmo com a demora de 1h30 aproximadamente. A parte mais demorada do processo foi esboçar uma imagem de identificação de Ansuki à mão. Magia poderia ter acelerado o processo, mas a Ins não quis pagar a mais pelo desenho mágico, o que levou a esta situação. A Ins teve que inventar uma desculpa para evitar rotulá-lo de animalzinho de estimação. A Ins comentou isso com Narberal quando terminou o registro e foi montar em Ansuki novamente, embora seja um pouco tarde para mencionar. A desculpa de estou interessado no processo já estava ficando velha. Enfim, esqueça. Vamos indo. Ele havia se acostumado com isso. Era como um adulto andando de carrossel. Mesmo que fosse mais comum ver casais apaixonados e pais com seus filhos, não era algo de uso exclusivo dessas pessoas. Qualquer um podia montar, claro, desde que não se importasse mais com tabus sociais. Tendo desistido de si mesmo, não houve hesitação nos movimentos de Ains. Usando sua habilidade atlética, ele montou o sábio Rei da Floresta com um magistral arco de perna. Se ele fosse um atleta, seu nome teria ficado nos livros de história. Ele não tinha sela ou rédea, mas várias horas de experiência foram suficientes para Ains aprender a montar habilmente. Para onde olhasse, pedestres ofegantes eram vistos. Ele podia até ouvir os sons das mulheres gritando de emoção. Em particular, ele sentiu os olhares penetrantes de seus companheiros aventureiros. Depois de ver a placa de cobre pendurada no pescoço de Ains, seus olhos se arregalaram com descrença. Parece que sou o único que não quer aceitar isso. O que há de errado com o senso de estética de vocês? Só então, uma voz chamou Ains, interrompendo as perguntas tolas em seu coração. Diga, você estava entre as pessoas que foram ajudar meu neto com a coleta de ervas. Era a voz de uma velha. Quando se virou para olhar, ele encontrou uma vovozinha. E quem seria você? Apesar de dizer isso, Ains podia adivinhar a resposta. Se as palavras dessa vovó fossem verdadeiras, então poderia haver apenas uma resposta para essa pergunta. Me chamo Lizzie Bariari. Eu sou a avó de Fireia. Ah, então é a senhora. Isso mesmo, eu sou um dos aventureiros que escoltaram o seu neto para a carne. Meu nome é Momon e está é Anabe. Lizzie sorriu ao reverenciar de Narberal. É uma menina muito bonita que tem ao seu lado. E qual é o nome da criatura que está montando? É o sábio Rei da Floresta, Ansuki. Este aqui é Ansuki. Este aqui está muito feliz em conhecê-la. Esta poderosa fera é o lendário sábio Rei da Floresta. Os aventureiros ao redor deles que ouviram o grito de Lizzie ficaram ainda mais surpresos. Com os olhares chocados em seus rostos, eles sussurraram, aquele é realmente o monstro das lendas. E assim por diante. Correto. Depois de receber o pedido do seu neto, nós o encontramos enquanto colhíamos ervas e consegui domá-lo. Você realmente domou o sábio Rei da Floresta. Lizzie ficou estupefata e não pôde fazer nada além de encará-lo. Então, onde está meu neto agora? Ah, ele foi para casa primeiro com as ervas. Estamos indo para lá agora para receber nosso pagamento. A velha senhora soltou um suspiro de alívio, e então olhou para Ains com um olhar estranho em seus olhos. Oh, entendo. Então, podemos ir juntos? Eu estou bastante interessada em aventureiros do seu nível. Para Ains, a sugestão de Lizzie foi como músicas para seus ouvidos. Ah, o prazer é todo meu. O grupo seguiu pelas ruas de Errantel liderado por Lizzie. Então, por favor, entre. Quando chegaram à loja, Lizzie foi até a porta da frente. Antes de pegar as chaves, ela olhou para baixo e empurrou. A porta se abriu sem qualquer resistência. Aquele menino, isso é muito descuidado da parte dele. Lizzie murmurou para si mesma quando entrou na loja. Ains e Narberal a seguiram. Fireia, Momon-san está aqui. A voz de Lizzie ecoou pela loja, mas tudo ficou em silêncio. Parecia que não havia ninguém lá. O que aconteceu? Lizzie estava confusa. Ains, por outro lado, respondeu secamente, encrenca. Lizzie ouviu, mas não entendeu. Ains não lhe deu atenção, colocou as mãos nos punhos de suas espadas. Narberal percebeu o que ele estava fazendo e sacou sua espada também. Oh, o que estão fazendo? Não pergunte, apenas siga. Respondendo secamente, Ains sacou suas espadas e entrou na loja. Ele chutou a porta aberta e seguiu em frente enquanto entrava. Embora fosse a casa de um estranho e completamente desconhecida para ele, não havia nenhum traço de hesitação nos passos de Ains.
Ain chegou a uma porta e abriu, e então se virou para Lizzie, que acabará de alcançá-lo. Para onde esse corredor leva? Ele leva até o armazém de ervas, leva à porta dos fundos. Embora ela não tivesse certeza do que estava acontecendo, Lizzie sentiu que algo estava errado e começou a se preocupar. No entanto, Ain a ignorou e adentrou. Ele sentiu um odor. Não era o cheiro de ervas, mas sim um odor mais acre, o fedor de sangue. As primeiras pessoas que ele viu foram Peter e Lucrute. Jean estava um pouco mais distante. Nina estava no outro canto. Todos estavam caídos contra as paredes. Suas pernas estavam esticadas e seus braços moles e sem vida. O sangue de seus corpos parecia ter se esvaído completamente. Todo o líquido estava coagulado no chão. Era tão denso que parecia preto. Mas o que é isso? Ponto. Uma Lizzie chocada fez sua entrada com passos trêmulos. Ains colocou a mão em seu ombro para impedi-la de seguir em frente, e acelerou o passo à frente dela. Só então, Peter de repente se sacudiu como uma marionete. No entanto, antes que ele pudesse se levantar, a grande espada passou por ele. A cabeça de Peter rolou para o chão. Com a lâmina da outra mão, ele decapitou Lucrute, que estava na metade do caminho de levantar. Assim que Lizzie conseguiu processar o choque da tragédia diante dela, Jean, que estava um pouco mais afastado, já levantara completamente. Não havia sinal de vida em seus rostos. Não havia cor em sua pele e seus olhos estavam nublados. Havia um buraco na testa, instantaneamente reconhecível como um ferimento fatal. Havia apenas uma razão pela qual um homem morto se mexeria novamente e se tornará um Undead. Zombies. Assim que Lizzie gritou, Jean grunhiu ameaçadoramente e cambaleou para frente. Ains imediatamente empurrou sua espada em Jean. Com a garganta transpassada, a cabeça de Jean estremeceu e depois desmoronou. Ninguém mais se mexeu. Em meio ao silêncio, Ains olhou para o imóvel Nina. Fireia. Lizzie finalmente percebeu o que estava acontecendo e começou a procurar pelo neto. Ains estreitou os olhos, de costas, deu a Narberal uma ordem. Proteja ela. Minha habilidade passiva Undead Blessing não está mais reagindo, então não deve haver mais Undeads nesta casa. Mas ainda pode haver pessoas. Entendido. Depois de um rápido aceno de cabeça, Narberal se moveu rapidamente para escoltar Lizzie. Uma vez que se certificou de que as duas haviam saído, Ains olhou para Nina novamente. Ele se ajoelhou devagar diante dele e então gentilmente tocou o corpo. Uma vez que teve certeza de que não havia nenhuma armadilha de cadáver algo comum em Yggdrasil, ele levantou o rosto de Nina. Claro, ele não estava inconsciente, mas morto. Ele deve ter sido espancado por algum tipo de objeto massivo, dado como suas bochechas estavam inchadas como romãs. Se Ains não soubesse que era Nina, ele poderia não ter reconhecido o cadáver. Seu olho esquerdo foi esmagado e o humor vítreo escorria. Parecia que ele estava chorando. Os ossos dos dedos estavam completamente pulverizados. A pele foi aberta, revelando o músculo vermelho por baixo. Em alguns lugares não havia músculos. Ains abriu as roupas de Nina e seus olhos se arregalaram de surpresa. Então ele se lembrou. Além do mais, não temos nenhuma mulher na nossa equipe. Ouvi dizer que as equipes com mulheres tendem a ter muitas disputas. Ele fechou a roupa e murmurou. Então era isso. Muito parecido com o rosto, o corpo tinha sinais de uma surra brutal. Estava coberto de hematomas de hemorragia interna, e seria mais difícil encontrar um pedaço de carne não lesionada do que o contrário. Ain gentilmente fechou os olhos de Nina. Isso é um pouco desagradável. O som de seus murmúrios desapareceu no ar. Meu neto, Fireia não está em lugar nenhum. Lizzie retornou gritando no alto de sua voz. Ain se reunirá todos os cadáveres em um canto do armazém e calmamente respondeu. Eu verifiquei o equipamento deles. Nada parece ter sido remexido. Sendo esse o caso, quem fez isso tinha a intenção de sequestrar o Fireia. Dê uma olhada nisso. Ains apontou para as cartas escritas em sangue sob o cadáver de Nina. Isso não seria visível a menos que alguém os movesse. Isso é, os esgotos? Ele está nos esgotos. Pode ser uma armadilha feita pela pessoa que fez isso, e eu não tenho ideia do tamanho dos esgotos. Procurar lá pode levar muito tempo. O que você acha? Há números aí, 2/8, o que isso significa? Isso é ainda mais suspeito. Embora eu não saiba o que esses números significam, posso imaginar algo como dividir a cidade em 8 seções, ou pode ser apenas um simples 2/8. Ou será que a Nina realmente teve tempo para pensar em tudo isso? Mesmo que a Nina tenha escrito, quanto ela poderia ter aprendido sobre o inimigo? Isso é muita coincidência. Lizzie franziu a testa deixando seu rosto ainda mais enrugado. Ela estava prestes a explodir de raiva, ainda mais por ver a tamanha calma que Ains tinha ao lidar com a situação. Então ela olhou para os 4 cadáveres no chão. Quem são essas pessoas? Eram os aventureiros que seu neto contratou, eles foram conosco. Depois que nos separarmos, eles vieram ajudá-lo a descarregar as ervas. O quê? Então eles são seus companheiros, não são? Ains negou acenando a cabeça e respondeu, não. Nós apenas acabamos de nos aventurar juntos. Suas palavras frias arrepiaram até os ossos de Lizzie, matando completamente a vontade de continuar o assunto. Por falar nisso, a respeito de seus cadáveres, gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha deles sendo transformados em zombies? Create Undead. Significa que o inimigo tem alguém que pode usar pelo menos magia de 3º nível. É só o que sei, o que mais há para saber. Penso que há algo mais. Precisamos pensar em como resolver o quanto antes. Não é tão simples, mas o que quer dizer com isso? O inimigo poderia ter usado o controle mental ou escondido os cadáveres, mas eles não fizeram nada disso. Parece que fizeram por diversão.
Ou seja, eles fizeram isso porque tinham absoluta certeza de que não seriam expostos, ou que estavam completamente confiantes em sua capacidade de escapar. Eu não sei qual das opções, pois como podem fazer zombies, eles poderiam muito bem ter escapado com os cadáveres não. Se quisessem sequestrar Fireia, tudo o que teriam que fazer era esconder os corpos, o que lhes teria dado tempo suficiente para escapar. No entanto, o inimigo não fez isso, o que significava que eles tinham outras coisas para fazer, ou porque queriam que Lizzie fizesse alguma coisa. Como fizeram foi fácil de notar. Mas o porquê eles fizeram dessa maneira que era incógnita. A vida e o talento de Fireia eram valiosos, mas talvez não pudessem usá-los por muito tempo. Será que essas pessoas cruéis que mataram sem pestanejar o deixariam viver depois de usá-lo? Depois que Lizzie percebeu o significado oculto nas palavras de Ains, seu rosto cinza ficou branco. Sem nenhuma ideia para onde ele poderia ter sido levado nesta gigantesca cidade, precisariam procurar por toda a Errantel, o que demoraria muito tempo. Sua única pista eram os esgotos, mas Ains tinha suas dúvidas sobre isso. A chama da vida de Fireia estava diminuindo a cada momento que passava. Ains calmamente se virou para Lizzie, que estava em pânico, e perguntou em tom frio: estaria disposta a nos contratar? Isso é algo que combina com um aventureiro não. Uma luz apareceu nos olhos de Lizzie quando ela entendeu o que Ains estava propondo. Você é uma mulher de muita sorte, Lizzie Bariari. No momento, sou o aventureiro mais forte desta cidade, e o único que pode salvar a vida do seu neto. Se me contratar, aceitarei seu pedido. Mas, o preço será muito alto, porque estou plenamente ciente de como esta tarefa pode ser problemática. Tem razão, se for você, aquele que possuía aquela poção, e com o sábio rei da floresta, então não há dúvida sobre sua força. Eu contratarei você. Se é assim, você está preparada para pagar um preço alto por isso. O que você precisa para satisfazer sua vontade? Tudo? O quê? Dê-me tudo o que você tem. Os olhos de Lizzie se arregalaram em choque e seu corpo tremeu violentamente. Tudo o que você tem. Quando eu retornar com Fireia em segurança, me dê tudo o que você tem. Você. Recuando com medo, Lizzie murmurou. Quando você diz tudo, não está falando de dinheiro ou poções raras. Eu ouvi dizer que demônios concedem qualquer desejo em troca das almas dos homens. Você é um demônio. E se eu fosse? Quer salvar a vida do seu neto, ou não? Lizzie não respondeu, mordendo o lábio em silêncio. Então há apenas uma resposta, não é, Lizzie Bariari? Eu aceito. Pode levar tudo que eu tenho, mas salve meu neto, é só isso que peço. Muito bem, o pacto está selado. Então não vamos perder tempo. Você tem um mapa dessa cidade? Se tiver, me empreste. Lizzie teve suas dúvidas, mas entregou o mapa para Ains sem perder tempo. Ótimo, vamos encontrar a localização do Fireia agora mesmo. Como fará uma coisa dessas? Só desta vez eu posso. Eu não sei se o inimigo era idiota, ou, quando a voz de Ains desapareceu no meio do caminho, ele se virou para olhar os 4 cadáveres que descansavam dentro do armazém. Bem, vou começar a busca. Vá procurar nos outros cômodos para ver se as pessoas que sequestraram o Fireia deixaram alguma pista para trás. Se esse sequestro for uma distração, isso tornaria as coisas problemáticas. Está familiarizada com esta casa, então você é mais adequada para isso. Depois de pensar em um motivo para tirar Lizzie do armazém, Ains se virou para Narberal. Posso perguntar o que pretende? Simples. Veja, as placas de aventureiros estão faltando, provavelmente foram levadas por quem quer que tenha atacado o lugar. A questão agora é o porquê levaram essas placas e não algo valioso. O que você acha? Perdão, mas eu não sei. Isso é porque, interrompendo-o, uma voz falou na mente de Ains. Era a magia Message. Ains-sama. Uma voz um tanto aguda ecoou em sua mente, também havia algo farfalhando ao fundo. É você, Intoma. Sim, senhor. Era Intoma Vasilissa Zeta. Ela era um membro das Pleiades como Narberal. Há algo que preciso falar com o senhor, estou ocupado agora. Entraremos em contato novamente quando estiver livre. Entendido? Por favor, entre em contato com Albedo-sama o mais rápido possível. A magia terminou, e Ains continuou respondendo a Narberal que estava olhando para ele. Foram levados como troféus, souvenirs de caça. Provavelmente uma lembrança para o assassino se lembrar deles. Acontece que isso foi um erro fatal. Narberal, use esses pergaminhos. Ains puxou um pergaminho de sua Infinite Backpack, mochila do infinito e entregou a Narberal. Este é um pergaminho de Locate Object. Eu confio que não preciso dizer o que procurar. Entendido. Com esse reconhecimento, Narberal abriu o pergaminho. Assim que ela estava prestes a ativá-lo, Ains agarrou sua mão e friamente repreendeu Narberal. Idiota. O ombro de Narberal estremeceu quando Ains a repreendeu. Peço perdão. Ao usar magia do tipo adivinhação, você precisa se preparar completamente contra as magias de contradetecção do inimigo antes de lançá-la. Esta é uma regra rígida. Ao considerar que a oposição pode usar detectar locate, é uma precaução básica usar false cover, counter detect e semelhantes para se proteger. Além disso, Ains preparou mais 10 pergaminhos e explicou a função de cada um a Narberal como um professor. Ao usar magia para coletar informações, era preciso proteger-se. Este era um conhecimento básico. Quando Ains ou Algon fazia PQED, eles reuniram o máximo de informações sobre a oposição o quanto possível, e em seguida lançaram uma emboscada para agir o mais rápido possível. Simplificando, a batalha acabava antes de começar, afirmava um membro da guilda, Punito Moi no texto chamado Peking para Bobos. Portanto, Ains decidiu ensinar essas habilidades para Narberal, pois assim teriam a vantagem se encontrassem outros jogadores no futuro. É basicamente isso.
O fato é que você ainda precisa usar habilidades para melhorar a eficácia de suas magias e se defender, mas acho que não precisamos nos preparar muito contra o inimigo desta vez. Afinal, se a oposição fosse um Magic Caster que conhecesse mais magias para lidar com o inimigo, eles não teriam simplesmente lançado esse nível de magias nos cadáveres. Então comece Narberal. Narberal, agora aliviada, abriu cuidadosamente um pergaminho e recitou o nome da magia inscrita nele. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!